O que diz a Bíblia a respeito do dízimo? A questão do dízimo gera dificuldade e resistência em muitos cristãos. Em muitas igrejas, o dízimo recebe excessiva ênfase. Ao mesmo tempo, muitos cristãos não se submetem à exortação bíblica em ofertar ao Senhor. O dízimo e as ofertas deveriam ser uma alegria, uma bênção, mas raramente é o que acontece nas igrejas hoje, infelizmente. Dar o dízimo é um conselho do Velho Testamento. O dízimo era exigido pela lei, na qual todos os israelitas deveriam dar ao tabernáculo, templo, 10% de todo o fruto de seu trabalho e de tudo o que criassem. Levítico 27:30, Números 18:26, Deuteronômio 14:22, 2 Crônicas 31:5, Malaquias 3, do 8 ao 10. Alguns entendem o dízimo no Velho Testamento como um método de taxação destinado a prover pelas necessidades dos sacerdotes e levitas do sistema sacrificial. O Novo Testamento em nenhum lugar ordena e nem mesmo recomenda que os cristãos se submetam a um sistema legalista de dizimar. Paulo afirma que os crentes devem separar uma parte de seus ganhos para sustentar a igreja, em 1 Coríntios 16, do 1 ao 2. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. O Novo Testamento, em lugar nenhum, determina certa porcentagem de ganhos que deva ser separada, mas apenas diz, conforme a sua prosperidade. Em 1 Coríntios 16:2, a igreja cristã basicamente tomou esta proporção, 10%, do dízimo do Velho Testamento e a incorporou como um mínimo recomendado para o ofertar cristão. Entretanto, os cristãos não deveriam se sentir obrigados a se prender sempre à quantia de 10%. Deveriam sim dar de acordo com suas possibilidades, conforme sua prosperidade. Às vezes, isto significa dar mais do que 10% ou às vezes dar menos do que 10%. Tudo depende das possibilidades do cristão. Cada cristão deve cuidadosamente orar e buscar a sabedoria vinda de Deus no tocante à sua participação com o dízimo e ou quanto deve dar. Tiago 1:5. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. O livro de Malaquias é usado para enganar muita gente. Tomem cuidado, os adeptos da prosperidade chegam até dizer para você que irá para o inferno por causa das passagens deste livro. O texto de Malaquias diz: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubeis e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e ofertas alçadas. Malaquias 3:8. Mas eles omitem a explicação do texto para impor medo nas pessoas. O texto era mandamento para os sacerdotes do Antigo Testamento. Malaquias capítulo 2 explica isso. Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e também já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso o coração. Malaquias 2, do 1 ao 2. E o texto se segue nos próximos versículos, Deus advertindo sobre várias catástrofes se os sacerdotes não seguissem os mandamentos de Deus. E o dízimo no Antigo Testamento era uma lei, e os sacerdotes estavam distorcendo a lei. E aliás, os dízimos nunca foram dinheiro, mas sim alimentos para sustentar os sacerdotes, viúvas e órfãos e estrangeiros. Pesquise. Por que você acha que esses adeptos a este tipo de teologia quase nunca usam o Novo Testamento? É porque o Novo Testamento condenaria todas as práticas deles e quando usam, emitem versículos cruciais. Aí a pessoa que não lê a Bíblia, só vai para receber a palavra e dar o dízimo, acaba caindo nessa ladainha. O texto continua, Malaquias 3:9. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Portanto, assim, já colocam medo nos membros, dizendo que vão ser amaldiçoados se não derem dízimo. Mas o texto se refere à nação de Israel. Leia Malaquias, verá que fala dos sacerdotes
de leis e de Israel. Os adeptos da prosperidade botam mais medo ainda usando 1 Coríntios 6:10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6:10. Ou seja, o texto fala também de ladrões, de quem rouba alguma coisa. Mas como eles são espertos, assemelham logo que roubam dinheiro de Deus. As pessoas que seguem Malaquias 3:8. Depois de entender tudo que eu disse, você tem que pensar. Você pode concordar com os 10%. Não é pecado, se sua igreja for de boa fé. Mas a Bíblia também afirma que se dê com alegria e com amor. Se você não deseja participar do dízimo, você não irá morrer ou ir para o inferno. É só não dar. Se você deseja apenas dar ofertas, tudo bem, oferte. Se você não tem condições de dar nada, não dê. Porque a Bíblia fala que quem tem pouco, não tire do que tem. Então não argumente coisas ruins sobre o dízimo contra todas as igrejas. Por causa de umas que enganam o povo com falsos ensinamentos bíblicos, outras são condenadas. Não caia nessa. Nem todas as igrejas fazem falcatrua. Existem igrejas sérias. Quando eu falo de igrejas, me refiro a templos, ok? É porque tem uns engraçadinhos que dizem que igreja somos nós. Eu sei, querido, que igreja somos nós, mas me refiro aqui ao templo. Existem igrejas sérias. Por mais que sejam poucas, mas existem. Então entenda a sua denominação, procure saber mais sobre o sistema de dízimos deles e para onde vai cada centavo. Se você está vivo, com saúde, trabalhando, ganhando dinheiro, naturalmente é pela graça de Deus, correto? Somente pela graça de Jesus Cristo que estamos aqui. Que lei se aplica hoje? Não vivemos sob a lei de Moisés. Hoje em dia, Jesus aboliu essa lei por sua morte. Efésios 2:14-15. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Estamos mortos para essa lei, para que possamos estar vivos para Cristo. Romanos do 4-7. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Romanos 7, do 4-7. A lei gravada nas pedras no Monte Sinai extinguiu-se e a nova aliança permanece. 2 Coríntios 3, do 6-11. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra ou lei, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória, porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. A lei funcionou como um tutor para trazer o povo a Cristo, mas não estamos mais sob este tutor. Gálatas 3, do 22 ao 25. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes, mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados, mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do tutor. Aqueles que desejam estar sob a lei estão abandonando a liberdade em Cristo e retornando à escravidão. Gálatas 4, do 21 ao 31. Dizei-me,
Os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria, porque estas são as 2 alianças, uma do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, este Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos, mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós, porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito? Assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. As pessoas que voltam a essa lei estão decaindo da graça e se separando de Cristo. Gálatas 5, do 1 ao 6. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé, que opera pelo amor. Não temos o direito de retornar a essa lei para obrigar que guardem o sábado, a circuncisão, os sacrifícios de animais, as regras especiais sobre roupas, a pena de morte para os filhos rebeldes, o dízimo e qualquer outro mandamento da lei de Moisés. Vivemos sob a autoridade de Cristo e temos que encontrar a autoridade religiosa na nova aliança que ele nos deu através de sua morte. Ele é o mediador desta nova aliança. Hebreus 9:15. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Seremos julgados por suas palavras. João 12, do 48 ao 50. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Desde que Jesus tem toda a autoridade, temos a responsabilidade de obedecer tudo o que ele ordena. Mateus 28, de 18 ao 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. O dízimo não é bíblico de acordo com o Novo Testamento, e sim as ofertas, as dádivas, de acordo com sua prosperidade. Mas como eu disse, as igrejas trouxeram do Antigo Testamento os 10%. Cabe a você aceitar ou não aceitar. O que o Novo Testamento diz a respeito das dádivas? Jesus, através de Paulo, ensina que as igrejas devem fazer coletas nas quais os cristãos darão de acordo com sua prosperidade. Em 1 Coríntios 16, do 1 ao 2, temos que dar com amor, generosidade e alegria, conforme intencionamos os nossos corações. 2 Coríntios 8, do 1 ao 12 e 9, do 1 ao 9. Portanto, podemos dar mais do que 10% ou menos do que 10%. Não somos mandados por Deus para darmos uma porcentagem especial. E a respeito das bênçãos, Malaquias pregou a uma nação carnal que estava sofrendo as consequências carnais do pecado. Ele prometeu bênçãos materiais de Deus para aqueles que se arrependessem de sua desobediência. Não encontramos esta importância material no Novo Testamento. Deus garante aos fiéis que eles não precisam se preocupar com as necessidades da vida. Mateus 6, do 25 ao 33.
Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que é vez de comer ou pelo que é vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que é vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que vos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas o Novo Testamento não promete luxo, conforto e riquezas. Jesus sofreu nesta vida, e assim seus seguidores sofrerão. Marcos 10, do 29 ao 30, Lucas 9, do 57 ao 62. A preocupação com a prosperidade material nos distrai da meta celestial e nos arrasta à idolatria da cobiça. Colossenses 3, do 1 ao 5. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Tais motivos não têm nenhum lugar entre os cidadãos do reino de Deus. Sobre Malaquias 3:10. Aqueles que citam Malaquias 3:10 para exigir o dízimo e prometem prosperidade material estão distorcendo a palavra de Deus. Eles estão enchendo os tesouros das igrejas ao desviarem a atenção de seus seguidores das coisas espirituais para darem atenção às posses materiais. Pedro advertiu sobre tais mestres. Também, movidos pela avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Segundo Pedro 2:3. Deus oferece uma coisa muito melhor aos seus seguidores, um prêmio eterno no céu. Paulo nos desafia a mirar essa meta. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, mas não nas que são da terra. Colossenses 3, do 1 ao 2. Fiquem com Deus e que Ele os abençoe. Ou esta proporção, 10%, do dízimo do Velho Testamento, e a incorporou como um mínimo recomendado para o ofertar cristão. Entretanto, os cristãos não deveriam se sentir obrigados a se prender sempre à quantia de 10%. Deveriam sim dar de acordo com suas possibilidades, conforme sua prosperidade. Às vezes, isto significa dar mais do que 10%, ou às vezes dar menos do que 10% no Velho Testamento como método de taxação destinado a prover pelas necessidades dos sacerdotes e levitas do sistema sacrificial. O Novo Testamento em nenhum lugar ordena e nem mesmo recomenda que os cristãos se submetam a um sistema legalista de dizimar. Paulo afirma que os crentes devem separar uma parte de seus ganhos para sustentar a igreja, em 1 Coríntios 16, do 1 ao 2. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, é o que acontece nas igrejas hoje, infelizmente. Dar o dízimo é um conselho do Velho Testamento. O dízimo era exigido pela lei, na qual todos os israelitas deveriam dar ao tabernáculo, templo, 10% de todo o fruto de seu trabalho e de tudo o que criassem. Levítico 27:30, Números 18:26, Deuteronômio 14:22, segundo Crônicas 31:5, Malaquias 3, do 8 ao 10. Alguns entendem o dízimo. O que diz a Bíblia a respeito do dízimo? A questão do dízimo gera dificuldade e resistência em muitos cristãos.
Em muitas igrejas, o dízimo recebe excessiva ênfase. Ao mesmo tempo, muitos cristãos não se submetem à exortação bíblica em ofertar ao Senhor. O dízimo e as ofertas deveriam ser uma alegria, uma bênção, mas raramente fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. O Novo Testamento, em lugar nenhum, determina certa porcentagem de ganhos que deva ser separada, mas apenas diz, conforme a sua prosperidade. Em 1 Coríntios 16:2. A igreja cristã basicamente tomou